10 de agosto. Então, nós estamos aqui começando o nosso estudo em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ver do versículo 4 em diante, né? Nós tínhamos visto do 2 até o versículo 3. Só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou ler tudo, vou ler até o 10, né? 2, de 1 a 10. E vamos acompanhar lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, que é a mesma coisa que engano, né? E hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então vamos orar? Senhor Deus, Tu és tão bom, temos conhecido e experimentado, Senhor, a Tua grande bondade para conosco, a Tua misericórdia em nos alcançar quando estávamos perdidos, quando estávamos mortos, quando fazíamos coisas detestáveis aos Teus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue. E agora somos parte da Tua família. Somos um povo que foi adquirido ao preço do sangue de Jesus. Somos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor já nos destinou para as boas obras. O Senhor tem nos separado, nos tirado do reino das trevas para o Teu reino, para o reino do Filho do Seu amor, para o reino de luz. Muito obrigada, Senhor. Ó Espírito Santo, pedimos agora, nesta noite, que o Senhor venha a falar através da Tua palavra. Senhor, cremos que a Tua palavra não volta vazia. Cremos na Tua promessa que diz que a Tua palavra vai fazer aquilo para o que o Senhor a destinou. Nós agora lemos, Senhor, em voz alta, esses versículos na primeira carta de Pedro, que fala que nós somos casa espiritual, que nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos separadas para o Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, a Tua vontade, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta hora que dedicamos para estudar a Tua palavra. Abençoa a senhora Neia, que está aqui conosco hoje. Abençoe a Irani, abençoe a Raquel. Abre, Senhor, os nossos olhos. Que o Senhor tenha toda a liberdade de falar através de mim.
através do Teu Espírito Santo, comunicando com o nosso. Porque queremos, Senhor, aprender a sermos parecidas contigo, a vivermos para a Tua glória, a avançar o Teu reino. A Ti seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Né? Então tá. Sim, eu estou. Uhum. Então, o que eu queria falar com vocês hoje, né? Nós vimos, então, que para a gente viver, né, conforme Deus quer, a gente tem que tirar, né, de nós aquilo que desagrada, né, que é aquela listinha, aquele catálogo, né, de coisas ruins, né, que são 5 coisas, na verdade: a maldade, dolo ou engano, hipocrisias, né, que são fingimentos, inveja e toda sorte de maledicências, murmurações, né? E como que a gente deve viver agora? Desejando o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão demonstrando, né? Que eu sei que às vezes não é fácil a gente tirar um tempo à noite, né? Às vezes com a família em casa, com coisas que a gente deixa para fazer porque está trabalhando, né? Às vezes você só tem a noite para fazer e você está separando uma noite, né? Então você está mostrando para Deus que você deseja o leite espiritual, o verdadeiro, a palavra de Deus, né? E por que que vocês desejam isso? Porque vocês têm experimentado que Deus é bom, né? Então, a gente tem experimentado que Deus é bom. E agora, olha o versículo 4, né? Ele fala, chegando-vos para Ele, né? Então, ele fala mais uma coisa que a gente deve fazer, que deve ser o nosso objetivo de vida. Nós nos achegarmos a Ele, né? Por quê? Porque Ele é a pedra que vive, né? Essa pedra, a gente sabe, né, que Jesus foi rejeitado pelos homens, né? Ele foi rejeitado. Mas Deus elegeu Jesus Cristo, né? E aí ele vem no versículo 5, que eu queria focar hoje, sobre a nossa posição em Cristo, né? Então, cada pessoa que se converte a Cristo, ela se torna membro da igreja do Deus vivo, né? Por isso que ele disse, chegando-vos para ele pedra que vive, né? E nós também somos pedras que vivem, né? Versículo 5 também, vós mesmos, como pedras que vivem, né? É um negócio esquisito, né? Pensar em pedras que vivem, né? Porque a gente sabe que pedra não tem vida, né? Acho que todos nós estudamos ciência lá, a gente estudou que as pedras fazem parte do reino mineral, um reino que não tem vida, né? Como que ele fala pedras que vivem, né? Acaba que é um paradoxo. Mas, na verdade, ele está falando que todos nós, né, agora que nos convertemos a Cristo, nós vamos fazer parte da Igreja de Cristo e nós vamos formar o edifício espiritual. Então, não é um edifício construído com tijolos, com argamassa, enfim, dependendo do lugar, né? Tem igreja de madeira, tem igreja de troncos, enfim, tem igreja de um monte de material. Mas essa não é a questão. Na verdade, o que ele diz é que nós é que somos o material que forma a igreja de Cristo. Por isso que ele fala, sois edificados casa espiritual. Olha que lindo, nós somos casa espiritual. Então é como se a gente imaginasse, né? Tem tantos lugares na Bíblia que falam que nós estávamos mortos, né? Nós éramos incrédulos, nós éramos pecadores, né? Então era como se a gente fosse uma pedreira de incredulidade, né? E agora, olha o que nós viramos. Nós viramos um edifício, a própria igreja de Deus. E quem que vai construir esse edifício? A liderança da igreja?
É um grupo de diáconos? É um grupo de presbíteros? São apóstolos? Quem que constrói? Ele fala que é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está edificando sua igreja. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, né? E fala que nós somos comprados de toda tribo, raça, língua e nação. Fomos comprados para quê? Para sermos seu povo exclusivo, zeloso e de boas obras, né? Foi para isso que nós fomos comprados, né? E é interessante que quando a gente vê, né, que eles retratam Jesus, pode ver que eles sempre retratam Jesus como? Branco, pele clara, né? Às vezes cabelos louros, olhos claros, né? A gente não sabe. E dá a entender que só os brancos são a raça exclusiva, mas ele fala que não, é toda tribo, toda raça, né? Amarelo, preto, misto, misturado, índio, ameríndio, enfim. Aqui no Brasil, então, que a gente tem uma mistura, e todos, ele comprou de todas as tribos, mesmo os aborígenes, né, lá da Nova Zelândia, né, aquelas tribos remotas lá da África, ele comprou todos. Da Ásia, a gente não tem ideia, né? Por exemplo, num país tão grande como a China, existem muitas minorias. A própria União Soviética, né? Ela meio que a força, ela aglutinou todos aqueles povos. Tem muitos povos no Oriente Médio, povos nômades, né? E nós todos, ele comprou todos, né? De toda a tribo, raça, língua, nação, para sermos povo exclusivo, zeloso de boas obras. Não tem, é uma coisa difícil de imaginar. Como que toda essa diversidade vai conseguir se unir, se aglutinar, né? Não dá para ninguém pensar, né? Na verdade, só mesmo é uma coisa sobrenatural. Mas quando a gente lembra, a gente lê que quem está fazendo isso não são mãos humanas, né? Não somos nós com as nossas falhas, é o próprio Jesus que está edificando sua igreja e ele é a pedra de esquina, aquela coluna que dá sustentação, dali sai tudo, né? Se não tiver essa pedra angular, essa pedra principal, a construção não se sustenta. Então, quando a gente sabe disso, nossa, não dá um orgulho grande? Ai, meu Deus, olha que coisa linda, né? Então, hoje, nós somos casa espiritual. Nós somos morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Dentro de nós está o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta, né? Eu não queria falar tanto do Velho Testamento, mas não dá para a gente não se referir ao Antigo Testamento quando a gente fala de Santo dos Santos, né? A gente sabe que no templo dos judeus, né, dos israelitas, havia uma área dentro, tinha o lugar santo e tinha o Santo dos Santos, né? E tinha o pátio externo, tinha o templo, o templo, tinha o santo e o Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos era aquele lugar que só uma vez por ano o sumo sacerdote, os outros sacerdotes não entravam, era só o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer um sacrifício em favor de toda a nação. E antes dele entrar nesse Santo dos Santos, ele tinha que se purificar, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo, e mesmo assim, o negócio era tão sério que eles amarravam uma corda, né? Se o sacerdote entrasse de modo indigno, né, nesse lugar, Deus matava, não é? E aí eles tinham que conseguir puxar o corpo morto lá de dentro, né?
E quem que ia ousar entrar lá e pegar no corpo morto? Né? Ninguém ousava. Então ele entrava com uma cordinha, se acontecer alguma coisa, puxa ele de lá. Então você vê como que a gente é especial para Deus. E hoje Pedro fala aqui, olha, nós somos casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo. Nós é que somos os sacerdotes hoje. Olha que interessante, né? Nós somos o sacerdote. Então, virem um pouquinho lá para Efésios, capítulo 2, versículo 19. Olha só o que Paulo, aqui é Pedro falando, agora lá em Efésios é Paulo falando. Ele fala assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. É isso que ele está falando. Então, o reino de Deus é formado, é feito dos que creram em Jesus em todos os tempos, né? Então, não há cidadãos de segunda classe aí, né? Todos nós somos da família de Deus, todos nós somos cidadãos de primeira classe. E a nossa pátria, a gente sabe que a nossa pátria é nos céus, né? O lugar onde Deus habita e Cristo está sentado à sua destra, né? Então, a gente sabe que nos céus é a morada dos crentes. Então, por isso que Pedro, quando começa essa carta aí, ele começa dizendo que ele estava escrevendo para quem? Para os forasteiros, para os peregrinos, para nós. Porque, apesar da gente ter nascido no Brasil, o Brasil não é a nossa primeira pátria. A nossa primeira pátria é a pátria dos céus, né? Vamos abrir lá para João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Olha só o que Jesus promete. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então lá é o lugar onde o nosso nome está escrito. Quer ver? Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Fala assim, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, sei Jesus falando para os discípulos, né? Que estavam felizes da vida, porque eles foram, fizeram, aconteceram, expulsaram demônios, né? Foi uma coisa, né? E Jesus falou, ó, vocês não deviam se alegrar por causa disso. Vocês deviam ter certeza que o vosso nome está rolado nos céus. Aí agora eu que veio um pensamento aqui na minha mente, né? A gente sabe que dentre esses que Jesus mandou e que voltaram alegres, né? Eufóricos, porque Jesus tinha dado para ele autoridade e realmente os demônios fugiram das pessoas, né? À medida que eles exerciam essa autoridade que Jesus deu para eles. E ele fala ali, se vocês depois quiserem ler, a passagem toda começa no versículo 17. E ele fala que Jesus enviou 70 discípulos. Claro que entre esses 70 estavam aqueles 12, né, que eram as próximas. E desses 12, vocês sabem o que aconteceu com Judas, né? O Judas não se converteu. O Judas não foi para o céu, não é? E ele andou ali com Jesus. E provavelmente, né, a gente pode inferir aqui que ele estava entre esses 70 que voltou alegre, né, também junto com todos os outros, porque ele tinha visto, né, que ele tinha poder. E Jesus falou, olha, vocês deviam de se alegrar, não porque vocês têm esse poder sobre os demônios, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. E qual é a nossa tristeza, né? Quando a gente vai ver a história depois, a gente viu que Judas, infelizmente, né? Ele não
ele não procurou isso, né? Ele não procurou se certificar que o nome dele está no céu, né? Infelizmente, né? Então, que a gente possa, né, mirar essa herança, né, que nos aguarda. Como a gente leu lá, Pedro, capítulo 1, versículo 4, né, que ele fala assim, que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, né? Então ele começa dizendo que Deus é bendito porque nós temos essa herança. E a certeza dessa herança a gente viu é porque nós temos o selo, a garantia do Espírito Santo, né? Então, é isso que é o mais importante de tudo isso, de tudo que está aqui. Nós temos o nosso nome escrito nos céus. E lá, o céu é o lugar onde outros cristãos já estão, né? Vamos ver lá em Hebreus. Eu já tive gente me perguntando, né? Olha, onde que ficam... O que acontece quando o crente morre? Né? O que acontece com o crente que morre? Então, vamos ler lá Hebreus, capítulo 12, o versículo 22 e 23. Ele fala assim, olha. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o que acontece? Você morre, o seu espírito vai para onde? Vai lá para o lugar onde estão todos os espíritos de todos os justos de todos os tempos, espírito aperfeiçoado, né? Olha só, os que estão arrolados no céu, aonde Deus está, não é? Olha que lindo isso aí. Então, essa é a promessa, mas olha que ele fala que o nosso corpo é enterrado, né? Hoje, por causa da Covid, se você morre de Covid, dependendo do cemitério, eles mal te dão 15 minutos para você olhar lá o corpo no caixão e pronto. Se você não morreu de Covid, você tem 2 horas. E aquele número reduzido, né, de pessoas. Então, só pode ir 10 pessoas. No caso da minha sogra, só podia ir 10 pessoas. Então, o que a gente fez? Olha, entra 10, sai 10. Fizemos um revezamento lá, né? Para todo mundo, enfim, se despedir. Então, o que ele está falando? Que nós, né, os cristãos, vão para onde Deus está. Para Deus está, né? Nós pertencemos ao reino sob o domínio do nosso Rei Celestial e obedecemos à lei do céu. Então, vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 2. Olha lá o versículo 11, né? Diz que ele fala lá no 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 11, ele disse, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, o que ele está falando? Que nós não podemos ficar presas a essas coisas aqui, que nós somos peregrinos, o nosso reino é do céu, né? E um pouquinho. O nosso reino é do céu, né? Então nós não somos daqui dessa terra. Nós somos da família de Deus. Vamos ver lá em Efésios de novo, capítulo 1, o versículo 5. Ele fala assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nós fomos destinados a ser filhos, sermos membros da família de Deus. E depois, em Hebreus, capítulo 3, nós vamos ver muito Hebreus hoje. Hebreus, capítulo 3,
versículo 6. Cláudia, só uma perguntinha. Ah, Para nós entrarmos no reino de Deus, vamos dizer assim, a gente tem que cumprir os 10 mandamentos. não. Mas e se você, vamos dizer assim, cometer alguma coisa que Deus acha que você não pode cometer e você cometeu, Você não é um pede pecado? perdão. Vou pedir perdão. Mas 1 e. João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, né? Se você Aham. vai lá e confessa, se arrepende, ai Deus, que besteira, eu não podia ter feito isso, me perdoa, né? E você se Uhum. arrepende, ele vê dentro do coração, né? Tá vendo se você está falando de boca para fora ou não, né? Você pode falar de boca para fora para todo mundo acreditar, mas Deus vê lá dentro, se você realmente se Deus arrependeu. vai saber se você está Vai mentindo ou saber. não, né? Eu posso não Aham. saber. Você fala para mim que se arrependeu, mas eu não sei se você se arrependeu mesmo, né? Aham. Mas Deus vai saber. Então ele fala que se você confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Tá lá 1 João 1,9. Então, mesmo que você faça uma coisa terrível, né? Mesmo depois Aham. de aceitar Jesus, né? A gente continua fazendo coisas ruins, né? Não é porque agora a gente não vive sobre o domínio do pecado. O pecado já não nos domina, né? Mas a gente continua pecando, a gente continua sendo chata, a gente continua, às vezes, desejando ter uma vida diferente do que a gente tem, né? Daí isso é cobiça, né? Inveja. Por isso que Paulo lista ali que a gente deve tirar hipocrisia, fingimentos, né? E como que tem fingimento, né? Como que a gente finge, Sim. né? Como que a gente. Aham. E ele fala, fingimento, murmurações. Lembra que aquela maledicência que eu falei para vocês, né? Quando a gente fica Aham. reclamando das coisas. Na verdade, parece que a gente está reclamando de uma coisa errada que alguém fez para nós. Mas no fundo, a gente está murmurando contra Deus. Porque no fundo, se tal coisa que não era boa para nós aconteceu, foi porque foi por um acaso? Deus cochilou? Deus comeu mosca? Pisou na bola? Não, É. Deus não dorme. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Então, se eu me coloco contra Deus, né, Aí isso aí já é um fica pecado. reclamando. Oi? Oi, Raquel. Oi. Oi. É que me ligaram aí eu desliguei. Mas agora Uhum. estou escutando você. Então, o que que ele Ah. fala? Não sei o que que você escutou, o que que você não escutou. Não, eu escutei tudo. Eu escutei tudo. Então, o que que ele fala? Por isso que é importante, né? A gente tem certeza que a gente vai para o céu, porque o Espírito Santo dentro de nós fala que ele testifica, né? Com o Espírito, nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós pertencemos a Deus, né? Aham. Então, mesmo que você faça uma coisa errada. E a diferença entre os crentes e os não crentes é que o não crente, ele às vezes nem tem noção de que a vida dele, que ele está morto, que ele é escravo do pecado, né? Que ele é escravo desse mundo de trevas, que ele vive sob o domínio de Satanás. E às vezes ele nem se dá conta que ele está passando por isso. Agora, nós que fomos regenerados, né? Fala em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Que ele nos libertou do império das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Isso é imediatamente, né? Imediatamente a gente recebe o Espírito Santo. Só que a gente, daí agora, nós vamos aprender a viver como cidadãos desse novo reino, dessa nova pátria, pedras vivas. Nós somos colocadas no edifício espiritual. E isso é que a gente não sabe ainda viver, né? Por isso que a gente estuda, né? Por isso que Pedro, né, escreve lá, por isso que vocês têm que deixar aquelas coisas lá do passado que vocês estavam acostumados a fazer e se revestir, se vestir do novo homem, nova criatura, procurando coisas novas para fazer,
né? Viver de uma maneira diferente, mudando aqui, né? O pensamento aqui. Por isso que em Romanos 12, né? Ele fala, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, às vezes é difícil no começo, né? Para um novo convertido, ele aprender essas coisas. Por isso que é importante, né, que eu estava bem no comecinho conversando com a Neia sobre a Anne, né? A Anne aceitou Jesus faz pouco tempo, né, naquele culto, né, do Dia da Mulher. E aí agora a gente está mostrando para ela uma nova perspectiva, porque nenhum de nós tem como saber, a gente não sai. Eu aceitei Jesus, agora caiu dentro da minha cabeça aqui, agora tudo novo. Não, eu vou ter que estudar as leis do meu novo país, do novo reino, né? Agora, ele fala que eu sou cidadão desse novo reino, então tudo eu tenho que aprender, tudo eu tenho que ver, tudo é diferente, né? A maneira de pensar é diferente. Então, como que a gente vai agora aprender a pensar diferente, né? Estudando a palavra de Deus, né? Pedindo para o Espírito Santo abrir a nossa mente, né? Porque às vezes a gente fica lá com algumas coisas do passado, né? E mesmo que você já seja um crente antigo, né? A gente às vezes precisa que uma outra mulher crente, né? Por isso que eu falei lá no outro grupo, a gente precisa de irmãs, a gente precisa de uma mãe espiritual, e a gente precisa também ter filha espiritual para a gente poder praticar, né? Então é uma irmandade aqui, né? A gente precisa ter uma mãe espiritual para nos aconselhar, para nos colocar lá nos trilhos. A gente precisa ter irmãs espirituais que falam, oi, ô Cláudia, olha, isso aí que você está falando, eu não sei se está certo não, né? Porque Deus fala isso, isso, isso. Se você for por esse caminho, você corre o risco de cair e tá assim, assim lá na frente. Você, opa, você acha? Eu acho. Ai, eu vou ver, mas olha, que a minha vontade é fazer isso, né? Às vezes a gente fala isso. E se não tem uma outra para nos colocar nos trilhos, a gente corre um grande risco de se perder, né? De se perder. Então, meninas, falta 1 minuto e 30 para terminar essa sessão. Eu queria só ler com vocês lá Hebreus. Não sei se deu para entender, Raquel. Tudo Não, isso eu entendi. deu, Como é? né? Uhum. Então, tá. Então, independente de você seguir todos os mandamentos, não é isso que vai fazer você ir para o céu ou não, né? E hoje a gente vai ver bastante isso. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então, o que ele está falando aqui? Que não era um povo judeu que se gabava de seguir os 10 mandamentos? Que ele fala que não era por isso. Não era por isso, né? Ele fala que nós somos habitação de Deus no Espírito. Meninas, abram lá em Efésios 2, 22, e daí eu vou... Essa sessão vai terminar e a gente volta. Enquanto isso, vocês vão abrindo lá, Efésios 2, 22.